Fala, meu povo! Vim trazer para vocês uma dica de cinema, o filme que estreou essa semana e que vai abalar todas as suas estruturas, mesmo se você for muito fã de terror ou se você nunca tiver assistido um filme de terror na sua vida. Vocês sabem que recentemente eu abri as portas do terror na minha vida, fiz uma sequência aí de maratona de filmes de terror, assisti It 1, assisti It 2, tô predisposta a assistir agora séries de terror, enfim, todo esse conteúdo, porque eu descobri que eu fico analisando as cenas e aí eu não me assusto, ou seja, não tenho o menor problema com terror mais. Só que aí eu fui ousada. Eu decidi assistir Midsommar, que é esse filme que chegou essa semana nos cinemas e que é do mesmo criador de Hereditário. Eu já tinha ouvido algumas conversas sobre Hereditário, o Ari Aster, que é o diretor e o criador da história. Eu já tinha ouvido algumas conversas de pessoas dizendo que é um filme muito diferentão, que tem uma assinatura muito particular do diretor e do criador da história, que é a mesma pessoa. Inclusive, ele segue mais ou menos a linha do Tarantino ou do Shyamalan, de criar a história e dirigir para o tom ficar exatamente do mesmo jeito que ele idealizou quando estava construindo aquele imaginário daquele mundo. Isso eu acho muito legal. Eu acho que é uma tendência de mercado que está rolando. Alguns cineastas muito famosos da nova geração de cinema que estão trazendo essa assinatura muito mais forte, muito mais personalidade, com muito mais nichado mesmo, criando uma comunidade em torno deles, uma comunidade que demanda por mais conteúdo deles e que consegue ter esse foco além do cinema, sabe? De mergulhar realmente naquele imaginário, naquele universo e entender que tudo poderia fazer parte da mesma coisa ou não. Eu acho isso muito legal, é um estilo diferente de cinema. Claro que não é uma inovação, muitos cineastas já fazem isso há muitos anos, só que eu acho que esses três diretores, esses três criadores de cinema da atualidade, eles são muito destaque nesse tipo de conteúdo de contação de história. Enfim, o Ari traz nesse filme Midsommar, um pouquinho do que ele trazia em Hereditário, essa questão dele conseguir colocar cenas muito explícitas ali, só que ele aprofunda um pouco mais no terror psicológico, no terror dramático. Tem uma questão em Midsommar que foge um pouquinho da realidade da maioria dos filmes da atualidade. Ele é um filme completamente sem plot twist, você não pode ir esperando uma grande reviravolta nessa história. E eu acho que o Ari, ele tem um pouquinho esse perfil de contação de história. Existem histórias que são igualmente incríveis, que possuem início, meio e fim, e que elas são lineares. Elas não estão ali para explodir a sua cabeça, para te fazer sair dali falando, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse e agora isso mudou a minha vida. Não. A vida de algumas pessoas, eu acho que ele se inspira muito nisso, é muito linear. E a história consegue trazer para você uma imersão de drama e terror psicológico de forma muito linear. É uma história com início, meio e fim. Para quem não conhece um pouquinho da trajetória de Midsommar, um casal e alguns amigos, enfim, americanos, eles saem para uma viagem para o interior da Suécia. Um dos amigos que, enfim, eles se conhecem na universidade e tudo mais, é sueco. E eles saem para o interior da Suécia para conhecer um vilarejo, para participar de um festival de verão. Para eles, que são muito distantes da cultura desses países do interior da Europa e que são países muito antigos, com uma cultura e uma história muito antiga, é muito engraçado, porque para eles é só um festival de verão, tipo uma grande rave ou uma grande festa e tudo mais. Só que se você tem um pouquinho de conexão com outros conteúdos, tipo Vikings, tipo The Last Kingdom, que são histórias bem antigas, que misturam um pouquinho da questão pagã e catolicismo. A gente tem esse cruzamento das duas culturas assim muito intenso nessas duas séries. Você pode observar que Midsommar, ele traz um pouquinho disso, dessa cultura pagã. Ele disfarça o festival de verão em um festival de solstício de verão. Ele utiliza termos muito ocidentaisões, só que se você tem esse conhecimento, você consegue interpretar de uma forma bem original aquela história que está sendo contada ali. Então a gente sabe que é um festival sobre o solstício de verão, que existem essas famílias e esses vilarejos que ainda vivem essas culturas mais antigas, que seguem algumas
alguns procedimentos pagãos e tudo mais, então isso é muito legal. Ele consegue brincar com esse imaginário e botar em choque as duas culturas o tempo todo. Eu acho que quem curte muito a série Vikings vai gostar bastante de Midsommar, porque tem alguns rituais ali que a gente já viu na série, inclusive, versões deles e torturas específicas e formas de cultuar os deuses que já vimos também em Vikings, então é muito legal. O Ari, ele deu o toque especial dele, a personalidade dele no filme, então até dentro dos rituais você vê mais ou menos as referências de outras histórias, mas ainda assim com aquela assinatura dele de ser mais escrachado e mais direto ao ponto. Não espere plot twist, não espere grandes reviravoltas, como eu falei, é uma história com início, meio e fim, de forma bem imersiva e bem linear. Eu acho que para quem curte um terror mais denso, um terror menos jumpscare, susto na sua cara, e música, e tensão e tudo mais, enfim, quem curte coisas diferentes desse padrão do terror aí, bem blockbuster, vai curtir bastante Midsommar. É um filme bem inteligente. Ele abre parênteses na sua interpretação. Tem gente que saiu da sala de cinema achando que alguns personagens ali que participam da reviravolta meio que já estavam sabendo dos rituais e já estavam por dentro de tudo que estava rolando. Outras pessoas saindo falando, não, eles foram enganados, eu tenho certeza. Então vai muito da interpretação pessoal também de cada um que está assistindo. Não preciso nem dizer que por ser do mesmo criador de Hereditário, você vai ter cabeça explodida, você vai ter sangue, você vai ter cena bem escrachada que você vai ficar se questionando a existência da sua própria realidade. Enfim, é muito intenso o jeito que ele mostra ali algumas cenas. Eu sou muito fã desses tipos de rituais, tanto de solstício de inverno, solstício de verão. Confesso que essa cultura pagã, ela me atrai muito no entretenimento. A gente já viu em Outlander, em Vikings, em The Last Kingdom, em diversos outros conteúdos de série. E eu acho muito legal que isso esteja indo cada vez mais para o cinema. Inclusive, fazendo um recorte aqui muito vida real, a gente entende, inclusive, a forma que a gente enxerga esses tipos de rituais. Os rituais pagãos, que cultuam... A gente também tem isso muito em American Gods. Pra galera que assistiu essa série da Amazon, a gente tem ali um choque de deuses antigos e deuses novos, que fala exatamente da cultura pagã que foi se transformando e se adaptando ao longo do tempo com as colonizações, as novas religiões e as novas formas de viver a vida, e como que exatamente o mesmo elemento pode ser visto num festival pagão, ou numa religião católica, ou numa vida moderna, só que sendo cultuado deuses diferentes, só que basicamente falando dos mesmos elementos. Um exemplo disso é a Páscoa, por exemplo, né, que é contado muito belíssimamente pelo Neil Gaiman em American Gods. Mas eu acho que é muito legal, assim, a gente sai do cinema se questionando, inclusive, sobre as formas que a gente enxerga esses festivais pagãos, como que a gente foi doutrinado para enxergar de uma forma negativa, sabe? Cultuar a natureza não pode ser positivo. Cultuar um deus de fertilidade que auxilia nas plantações. Se a gente pegar, tipo, os incas, os celtas, os maias, e ver que eles cultuavam o deus sol, porque ele trazia, enfim, o aquecimento, a fertilidade da terra, ele determinava o dia e a noite, aí tinha a deusa lua. Enfim, no momento que você expande a sua mente, quebra seus preconceitos e começa a entender que nessa época não tinha ninguém ditando regras e eles precisavam lidar com o que a terra oferecia para eles, que eram os elementos, a natureza, o sol, a lua, as plantações, o que eles poderiam fazer em agradecimento, afinal da terra estava vindo o alimento para eles e para a família. A gente começa a quebrar um pouquinho nossos preconceitos. Uma coisa que eu costumo pensar bastante é muito fácil a gente ir ao mercado, comprar uma bandeja de carne ou uma bandeja de legumes e achar que aquele supermercado fez a provisão do nosso mês, nos ofereceu o alimento do mês.
e esquecer que existe todo um processo anterior a isso que vem da natureza. Então eu acho que esse tipo de filme, esse tipo de história, ele quebra preconceitos e expande a nossa mente, por mais que seja um filme de entretenimento e de terror. Eu acho que o Ari foi felicíssimo em fazer Midsommar. Eu gostei bastante. Não é um filme que te dá sustos, mas é um filme que te deixa tenso e que te deixa introspectivo em alguns momentos. E eu acho que pelo Ari, pelas mãos dele, depois de Hereditário, você não poderia esperar outra coisa que não ficar tenso no cinema. Assista Midsommar, já está em exibição nos principais cinemas do Brasil. Não esquece de comentar aqui depois que você assistiu o filme o que você achou da história. Quero muito saber a sua opinião. E se você não curte filme de terror, que nem eu era há algum mês atrás, se você não assiste filme de terror, experimenta assistir Midsommar. Eu acho que você vai ter uma experiência diferente, quase que sensorial, com a história desse filme. Conta aí pra mim se você assistiu Hereditário também, se você gosta do diretor e do cineasta, enfim, ele é maravilhoso. E eu acho que ele tem um caminho aí bem interessante pela frente, pela visão de entretenimento que ele tem. Beijo e até a próxima. Tchau!